Voltamos a Wegener e a sua teoria da deriva continental, que por um erro de cálculo acabou provocando grande controvérsia. É que o número de espécies de plantas e animais que existiriam dos dois lados do Atlântico era de apenas cerca de 5%, e não de 50% a 75% como supunha o nosso personagem. Resultado, os argumentos de Wegener foram considerados insustentáveis e as evidências paleontológicas foram avaliadas como inconsequentes. A teoria da deriva continental, portanto, não foi capaz de mudar a forma dominante de pensar da época. E a comunidade dos geocientistas continuou sua crença em um planeta Terra submetido apenas a movimentos verticais, mas não horizontais. Bom, Wegener continuou excursionando pelo mundo, principalmente para a Groenlândia, onde fatalmente desapareceu nas geleiras. Ele foi dado como morto em 1930. Só 20 anos depois, na década de 50, a sua teoria da deriva continental voltou à tona. Nessa época, o rápido aumento dos conhecimentos adquiridos sobre o fundo dos oceanos foi essencial para essa retomada da teoria de Wegener. É que ficou provado que o fundo dos oceanos é constituído essencialmente por uma rocha vulcânica, o basalto, mesmo material que ao longo das cadeias meso-oceânicas formou o maior conjunto de montanhas da Terra com mais de 60 mil quilômetros. Descobriu-se também que a idade do basalto crescia a partir destas cadeias, de magma recente até o máximo de 190 milhões de anos. Ou seja, o fundo oceânico todo tinha se formado em época geológica recente, se tomada a idade da Terra, 4,5 bilhões de anos. A prova final para uma verdadeira revolução nas geociências foi a de que a camada mais externa do planeta, a litosfera, era mesmo móvel. Ela seria transportada por cima de uma camada menos rígida da Terra, denominada de astenosfera. Isso está parecendo até série de TV de ficção científica, não tá? Confesso que eu fiquei meio perdido. Por isso, estamos aqui na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e para tirar várias dúvidas, eu vou conversar com estudantes de geologia. Vem cá. Eu vou começar com Luiz Felipe, Luiz Wallace, Amanda e Fernando Henriques. Eles vão mostrar pra gente o que está acontecendo debaixo dos nossos pés. É claro que numa escala bem menor. E como aqui no Globo Ciência a gente se vira nos 30, o material utilizado será água, bacia de plástico, espuma de barbear, ímãs e representações dos continentes sul-americano e africano. E então, o que vocês propõem? Uma demonstração do movimento das placas tectônicas. A água como magma. A bacia como globo terrestre. A espuma de barbear representando as placas tectônicas. E os continentes sul-americano e africano com os ímãs grudados para simular o movimento. E aí? Esse ambiente é um ambiente de afastamento, onde você tem criação de magma. Nesse ambiente, as placas tectônicas se afastam umas das outras e, à medida que vão se afastando, vão ficando mais antigos. Muito interessante que a espuma se afastou. Nesse caso aqui, são as placas sul-americana e sul-africana. E no meio ali apareceu um dorsal, né? Exatamente. Como se fosse uma abertura que existe. Quando a gente vai lá no meio do Oceano Atlântico, existe uma espécie de abertura. Explica melhor pra gente. Exatamente. Esse ambiente é um ambiente de afastamento, né? Nesse ambiente de afastamento, a gente tem criação de novas rochas. Essas rochas, então, vão sendo criadas e sendo afastadas. À medida que a gente se afasta, há um movimento dessas placas tectônicas. Então, quer dizer, no meio dessas placas, você tem ali o magma que ele levantou, que aqui no caso é a água, criando ali novas rochas. E aí, como esse magma tinha que ocupar espaço, ele acaba afastando. Exatamente. Esse magma sobe, à medida que ele cristaliza, que ele vira rocha, ele vai se afastando. Aí novo magma sobe e empurra ele. E assim a gente tem esse movimento de abertura que hoje em dia acontece no Oceano Atlântico. Existe algum outro movimento importante que esteja acontecendo na Terra, que vocês possam comentar pra gente? Tem um outro movimento na Cordilheira dos Andes, que é um movimento convergente de placas, que duas placas elas
estão se encontrando e uma vai para baixo, uma desce e a outra sobe. E aí você tem a formação da cordilheira. Explica pra gente, mostra com a mão como é que seria isso. Então, a placa de Nazca, no caso, ela desceria e aqui estaria a nossa placa sul-americana. Aqui o Chile, a Cordilheira dos Andes se formando e ela descendo. Esse movimento é um movimento convergente, diferente do que ocorre no Oceano Atlântico. A gente pode dizer, Amanda, com essa demonstração sua, que como você tem uma placa entrando na outra, que a Cordilheira dos Andes, ao longo do tempo, ela vai ficando uma altitude maior? A altitude, sim, mas como existem as geleiras, os ventos, as chuvas tendem a erodir e ela acaba que vai subindo, mas também erodindo, então acaba que dá um balanço, então ela não vai subir tanto, assim. Olha, a Antártida também está mudando de lugar, ela está subindo, se aproximando do sul da Argentina, enquanto a Oceania ela parece que está arrumando para o lugar da Ásia. A única diferença da teoria de Wegener para o que afinal ficou provado é que para o alemão os continentes se deslocavam através do manto rígido que se supunha formar os fundos oceânicos. Hoje se sabe que os blocos continentais e a crosta oceânica se deslocam unidos, arrastados pela parte superior de suas placas tectônicas à deriva, como acabamos de ver na nossa crosta terrestre improvisada. Esse movimento, gente, ocorre desde os mais remotos tempos geológicos. Pois é, se o movimento das placas ocorre há tanto tempo, será que os continentes já se juntaram, se separaram mais de uma vez? Quem responde é o geólogo Miguel Tupinambá, da UERJ. Afinal de contas, Miguel, as placas continuam se movendo? A superfície da Terra se move? Alexandre, nós estamos na superfície de uma placa que se move poucos centímetros por ano, mas praticamente todas as placas do planeta estão se movendo, não tem nenhuma parada, vamos dizer assim. Mas o mais interessante é que além de se mover na horizontal, eles também se movem na vertical. Elas sobem e descem que vão formar as montanhas ou as depressões que vão formar as bacias sedimentares com petróleo. Pra você ter uma ideia, em 25 milhões de anos, a taxa de erosão das montanhas aplanaria a superfície do planeta ao nível do mar. Quer dizer, desgastaria tudo. Tudo. Ia ficar igual uma Austrália, que a altitude máxima da Austrália é 200 metros. Então, como a Terra tem 4,5 bilhões de anos, imagina quantas vezes que você não tem que compensar verticalmente para manter as montanhas que a gente tem hoje. Afinal, os continentes estão se juntando novamente? Olha, esse movimento de expansão e contração, tem até um trabalho bacana do professor da Universidade do Texas, chamado Scottis, tem até na internet um projeto muito bom, que ele faz reconstituição dos movimentos anteriores da placa e faz previsões. Pra você ter uma ideia, ele prevê que esse movimento de expansão do Oceano Atlântico, ele vai parar e vai começar a reverter daqui a uns 50 milhões de anos e vai fechar todo o Oceano Índico, o Oceano Atlântico, e vai começar a fazer uma massa de rocha, como a Pangeia, que ele chamou de Pangeia Última, que vai fechar daqui a uns 250 milhões de anos. Quer dizer, o Oceano Atlântico ele vai se expandir até um limite, quer dizer, a África vai se separar da América do Sul e isso aí vai chegar a um limite. Exatamente. Depois desse limite vai voltar o movimento de junção, novamente. Exatamente. E daqui a quantos milhões de anos? Pois é, essa reversão deve acontecer daqui a uns 50 milhões de anos. E o detalhe, que quando ela começar a acontecer, o litoral do Brasil, da América do Sul, ele vai começar a fechar, fazer uma zona de subducção, como a gente tem nos Andes, e aí vulcão, terremoto, coisas que nós não temos hoje, vamos passar a ter como nos outros lugares do planeta. Então vamos estar a perigo. Exatamente. Isso se a espécie humana existir até lá, né? Essas placas tectônicas que formam a superfície terrestre e sobre as quais estão os continentes e oceanos se movem em média 10 centímetros por ano. Só para vocês terem uma ideia, é a mesma velocidade com que crescem as nossas unhas. Embora em movimento, as placas se deslocam com velocidades e direções diferentes. Por isso, vivem em constante tensão que resultam em erupções vulcânicas e terremotos. Como vimos, o motor desse deslocamento é o calor do interior da Terra. E o que origina a transferência de calor é a diferença de temperatura entre o centro da Terra e a sua superfície. A porção mais próxima do centro aquece, sua densidade cai e ela sobe em direção à superfície. Ao mesmo tempo, a porção fria desce, formando um ciclo. Captaram? Ao longo da história da Terra, os continentes já se juntaram, já se separaram e, segundo os geólogos, continuam nessa dinâmica de afastamento e de junção.
Por exemplo, a América do Sul se afasta da África e a África se aproxima da Europa. É isso aí, gente. A teoria da deriva continental de Alfred Wegener resistiu aos ataques e acabou rebatizada como teoria da tectônica global. O Globo Ciência de hoje encerra por aqui e até a próxima. Tchau!